Devoto! Seja bem-vindo ao canal Alvinegro, eu sou André Repsold, estou com mais um vídeo aqui de bastidores de opinião e muito sério para você. Mas tá me vendo pela primeira vez? Prazer, sou André Repsold, se inscreva aqui no canal, meu amigo, afinal de contas é um canal de conteúdo do Galo, a gente fala do Galo de manhã, de tarde, de noite. Vou pedir também a gentileza do seu like, cara, isso mesmo. O seu like ajuda no crescimento e somente assim o YouTube entende que esse vídeo foi legal e que você gostou. Agora, sem mais delongas, bora para o vídeo. Primeira coisa que eu quero mostrar para vocês é a capa. E na capa está escrito assim, ó, Banco Itaú aponta má gestão no Galo, né, na parte financeira, óbvio. Mas o Galo muda o jogo e caminho parece ser bem diferente. Antes que a galera tome uma outra compreensão ou já queira dar o dislike sem entender, eu tenho que explicar para você o seguinte. Primeiro, quem fez essa análise foi o Banco Itaú BBA, que é tipo um banco de investimento do Itaú, para você entender melhor. Não é aquele Banco Itaú Varejo, não. O Banco Itaú tem vários segmentos, vários bancos, né? Então é um banco de investimento. Então ele faz essa questão de fazer essas análises mesmo. O segundo ponto que eu quero falar para você é que fala assim, você só traz notícia ruim. Não, cara, eu te trago notícias. Então, por exemplo, estou te trazendo essa notícia porque ela é de extrema importância e ela, na minha opinião, contém equívocos grandes que eu vou destrinchar aqui com vocês. Então, o que o canal Alvinegro gosta de fazer é te deixar informado, te deixar ciente do que está acontecendo no dia a dia do clube, para que quando aquele fato lá na frente ocorrer, você não fica assim, meu Deus, mas que absurdo, como é que isso está acontecendo, fulano, ciclano. A exemplo, todo mundo, e eu inclusive, e eu ainda vou deixar isso muito claro, sempre batemos palma para o Calil e para o Daniel, mas os dois deixaram uma grande dívida. Mas uma grande dívida essa que foi construída para você pôr o atleta no patamar que ele tinha que estar, que é dos grandes clubes brasileiros, Campeão de Libertadores, Copa do Brasil, Recopa, ou seja, tudo eles erram e acertam. Óbvio, tanto o Calil errou como acertou o Daniel e por fim o Sérgio Sete Câmara. Então o que eu quero te mostrar nesse vídeo que eu vou fazer para você agora é que você tenha ciência do que está acontecendo, porque se você tem ciência do que está acontecendo, você parte do pressuposto de quando a coisa estoura lá na frente, acontece algo lá na frente, fala, eu já sabia, isso aconteceu mediante isso aqui. Então este é o primeiro ponto que eu acho que eu tenho que deixar claro para você antes da gente seguir, antes que você não entenda o que nós estamos querendo trazer, informar aqui. Já falando diretamente sobre esse relatório, eu vou ler alguns trechos para você e vou explicando pontualmente o que eu entendo que está certo e errado e o porquê. Tá? É um relatório do Banco Itaú BBA, está aqui, está aí, né? E eu vou ler isso daqui, que é um resumo, tá, gente? Isso aqui é um resumo de tudo que está acontecendo. Vem aqui, eles explicam vários valores, e isso daqui eu acho que não interessa para a gente nesse momento, tá certo? E eles colocam assim, ó, o que deu certo? Crescimento das receitas. O que não funcionou? Custos cresceram acima das receitas, aumento das dívidas e investimento acima das possibilidades. Tá. Eu vou pular essa parte toda aqui, que é muito longa, né, que a gente demoraria muito tempo, para ler o resumo do que eles entendem que aconteceu. Aqui, ó. O Atlético está se colocando em risco. O desempenho financeiro de 2019 foi bastante fraco, especialmente se considerarmos o aumento das dívidas bancárias e com impostos. Para fechar a conta, valeu-se de uma venda do atleta registrado no último dia do ano e da doação de terreno. Então, o primeiro ponto é o seguinte, realmente isso tudo é verdade. O Atlético, para ter um déficit muito menor, ele pegou a doação do terreno do Rubens Menin, que cedeu o Atlético, doou de graça, gratuito, e colocou no balanço. Então é como se o atleta tivesse ganhado um patrimônio, que é verdade, e que diminui o impacto da dívida do Atlético, do negativo. E por que o Atlético fez isso? Fez porque é o certo a se fazer. Quando você recebe a doação de um terreno que tem um valor patrimonial alto, você tem que pôr ele no balanço. Então o Atlético não burlou regra ou lei nenhuma. E a venda do jogador é a mesma coisa. A venda aconteceu, naquela época, contrato registrado, colocou. Então esse não é o problema, tá certo? Então, isso que ele está falando aí, como se fosse um problema, tem a sua verdade, sim, mas não é um problema de gravidade moral. Como consegue compreender? O atleta não fez nada de errado, nem moralmente, nem na lei. Foi tudo dentro da lei. Agora, é verdade que se o terreno do Rubens Menin não tivesse entrado, o déficit, da verdade, do Atlético foi de 5 milhões, seria de 40 e tantos milhões, quase 50. Isso é verdade, mas é dentro da legalidade da regra do jogo. Então, isso daí está tudo certo, beleza? Aí ele vem aqui e fala o seguinte, vamos lá.
No início de 2020, se viu envolvendo no risco de perder pontos por atrás de pagamentos de outros clubes, nesse caso aqui nós estamos falando de Michael Suel, mas optou por seguir uma prática antiquada e comum ao futebol associativo brasileiro, que é de sócios, né, gente, conselheiros e tudo, que é utilizar fundos de empresários associados para cobrir não apenas exigências urgentes, mas também bancar contratações e remunerações que reforçam o elenco. O resultado dessas ações costumam ser ruim, porque há atletas que recebem e outros que não. Tá. Primeiro ponto aqui, eu fiz um vídeo falando sobre o meu espanto na hora que o Atlético estava pegando dinheiro com o Rubens Menin para pagar salário de jogador e de comissão e de funcionários do trabalho, no dia a dia administrativo. Por quê? Porque o que sempre foi dito dentro do Atlético era que não. Nós sabemos que as contratações são sem juros e sem correção. Os salários, nós não sabemos, que a primeira vez que isso surgiu foi agora. Mas o que há de erro aqui, nessa parte aqui, e eu entendo isso que é o errado, é que o Atlético ele está fazendo essa questão de contratar baseada num projeto. E o projeto é o quê? É um dinheiro que entra sem juros e sem correção, para que você adquira patrimônio, que é o jogador, que é o passe do jogador, que vai rentabilizar em várias frentes, como? Se você tem um time voando em campo bom, você vende mais camisa, você vende mais sócio-torcedor, você vende mais pay-per-view, você vende mais material do clube, seu patrocínio aumenta porque você tem mais visibilidade, né? Ou seja, você tem vários caminhos aqui dentro de uma única compra que valoriza, fora a própria venda de jogador a futuro. Então isso é um erro grave que eles estão cometendo aqui no meu ponto de vista. Porque você tem um motivo, e esse dinheiro está entrando não através de empréstimo bancário caro, e sim do empréstimo bancário altamente lucrativo, que é sem juros e sem correção. Beleza? Aí ele vem e continua falando assim. O clube vendeu parte de seu patrimônio para colocar dinheiro em um novo ativo, que ainda levará algum tempo para ficar pronto. E na maioria dos casos costuma demorar para gerar resultado. Porém, os clubes se baseiam no sucesso, parêntese, para o clube, do caso Palmeiras, W Torre Allianz Parque, mas ignoram os impactos nos custos de casos, como a Arena Corinthians e a Arena do Grêmio. Eu vou explicar isso tudo. Ter estádio traz muitos resultados esportivos e é da cultura clubística, mas leva tempo para maturar. Nesse inteirinho, as dívidas continuam altas, gerando impactos no dia a dia. Sem contar que o valor destinado para o clube costuma ser mais esportivo do que patrimonial. Tá. Isso demonstra que o relatório desconhece por profundo a questão do estádio do Atlético, que está sendo levantado com dinheiro próprio e já quitado. Diferente da Arena do Corinthians e diferente da Arena do Grêmio. Corinthians pegou um voluptuoso empréstimo para fazer sua arena, não paga e está devendo e está no caos. Já o Grêmio é a mesma coisa. Foi construída por terceiros, né? Ele cedeu o Beira-Rio para fazer outra coisa, construiu, mas está endividado. O Atlético não. O estádio já está quitado. Ou seja, o Atlético só ganha dinheiro. E detalhe, outro erro crasso desse relatório, na minha opinião. E é erro crasso. Porra, pessoal, de quem é você? Cara, eu tô te mostrando fatos que você, porque eu faço vídeo de bastidores, sempre falando de Arena MRV, de como é que foi construída, como é que não foi, e você tá informado. Você que me acompanha sempre. Você que é novo, tem os vídeos aí no canal, procura aí, Arena MRV, tudo que você vai achar. O outro erro crasso que é a Allianz Parque, a Arena do Palmeiras, o Palmeiras só ganha dinheiro de bilheteria, só de bilheteria. Nem de camarote, nem de outra coisa. Já o Atlético, ele vai ganhar dinheiro de bilheteria, de show, de camarote, de placa, de tudo. Tudo é do Atlético. Ou seja, mais uma prova do desconhecimento, nesse caso, na hora da pessoa fazer esse relatório. Porque o investimento que o Atlético fez é gigantescamente alto, né, do ponto de vista econômico. O Atlético vai ter todas as rendas que, inclusive, o que ele cita de case de sucesso, o Palmeiras não tem. Que é show, que é camarote, que é bares. O Palmeiras só tem uma única e exclusiva coisa na Arena Palmeiras. Bilheteria. Dia a dia do estádio, você visitar o estádio, é da W Torre. Descer de tirolesa é da W Torre. Então demonstra mais uma vez o completo e total descaso de falta de entendimento do que está sendo feito aqui atrás das montanhas. Vamos continuar aqui? Claro que há alternativas como vender
Não, aí falta um pedacinho. Diferente de um shopping que, ao vender, gera caixa. Um estádio no Brasil não é vendido, mas ainda mais associado a um único clube. Um outro erro, porque eu estou mostrando para vocês que o clube aqui vai gerar receita de show, bares, eventos. O atleta está construindo um estádio do mais alto nível. Claro que há alternativas, como vender o restante do shopping center, por exemplo, utilizando os valores para reduzir dívidas. Seria algo perto de 300 milhões recebidos pela venda inicial. Isso não solucionaria o problema, mas amenizaria. E não alteraria o operacional, de forma que o clube precisa encontrar equilíbrio entre receitas e custos próprios. Tá, isso demonstra o outro fato. Primeiro que eu acho a venda do Diamond péssima. Mas eu não vou nem entrar nesse mérito, tem vídeo aqui no canal falando sobre isso e tudo mais. Eu vou entrar no mérito aqui, que ele está trabalhando sobre o equilíbrio de conta. Gente, o Atlético acabou de fazer uma reformulação profunda e está com 3 empresas de auditoria mudando toda a história do Atlético nesse campo. Nós estamos tendo uma mudança total e geral no campo administrativo. Mandamos um monte de gente embora. Pegamos altíssimos salários e dispensamos para reduzir, para enquadrar dentro de uma faixa salarial. Estamos cortando de despesa de telefone a viagem. Só vai poder ser assim. O próprio Rubens Menin falou isso várias vezes. Ou seja, o Atlético, nesse corpo aqui, está sim mudando todo o operacional. Por quê? Porque tem 3 empresas de análise que estão trabalhando dentro do Atlético, apresentando soluções, apresentando onde cortar, como cortar e como deve ser conduzido, justamente para fazer o quê? Pôr o Atlético num lugar operacional interessante, que é o que o Rubens Menin falou. O Atlético tem que gastar de operacional 40 milhões, estourando, para poder gastar 100 e o resto sobrar para pagar dívida, pagar empréstimo, enfim. E ele vem para o seguinte: o ideal nesses casos é que o patrocinador entre aporte de recursos para garantir a operação do clube, uma organização cooperativa, e assim os impactos financeiros positivos cheguem no médio e longo prazo. Há caminhos mais seguros para o futuro. O Atlético parece ter escolhido cheio de riscos, guiando, olhando o retrovisor. É uma falácia de quem montou o relatório sem estudar a realidade que o Atlético vem vivenciando nos últimos 2, 3 meses. Está lotado de vídeo no canal aqui falando das mudanças administrativas do Atlético. Se nota claramente que este relatório, ele não avaliou o estádio, como o estádio do Atlético é o estádio mais lucrativo do Brasil, tem o potencial de ser o mais lucrativo do Brasil. Ele não olhou o potencial do Atlético, as mudanças financeiras que o Atlético vem passando, na questão administrativa, demissões, readequações de salário, corte de custos. Ele não olhou que o Atlético implementou o sistema SAP, que é para você ter o total controle de todos os gastos, tudo tem que ter notinha, até o cafezinho tem que ter notinha, como o presidente de 7 Câmara sempre fala. Então, o que está acontecendo aqui, que o banco fala, na minha opinião, não condiz com a verdade nem com a realidade do que realmente está sendo apresentado. Então, fato é que eu vou até fazer uma capa nova, você que me acompanhou até agora, eu vou até fazer uma capa nova, vou manter essa capa aí da entrada, mas fazer uma capa nova para o vídeo. Porque eu acho que esse vídeo fala assim, as inverdades ditas no relatório do Banco BBA. Porque eu acho que é isso, tem muita inverdade nesse final. Eu acho que eles trabalharam muito má a ideia no final. Eu acho que a concepção atlética ela é totalmente modificada. O Atlético evoluiu drasticamente nesses últimos 3 meses e vem apresentando. Inclusive, se você lembrar, na live que o Rubens Menin fez com o Breno Galante, ele falou assim, não, tem que ir embora porque o Sérgio vai apresentar o projeto das mudanças todas, o porquê, como é que vai ser. Ou seja, o Atlético está num caminho excelente. Entendeu? Se tudo que o presidente Sérgio e a diretoria está prometendo realmente for realizado. Eu acho que o caminho é bom e eu acho que você também deveria achar o caminho bom. A única coisa que eu fico preocupado é que eu acho que o Atlético precisa ser mais transparente. Quanto mais transparente o Atlético for, mais o torcedor vai ajudar. Não adianta você pensar que o torcedor vai ajudar a qualquer custo. A grande maioria não faz isso. Eu falo porque eu vejo aqui no canal o comentário da galera. Entendeu? Muitos nem assinam o Galo, o sócio-torcedor, porque não podem vir para o estádio, mesmo de R$10. As pessoas pensam, eu não tenho ganho nenhum com isso, então eu não vou assinar. Então a maioria pensa assim. Então tem que ter uma modificação de pensamento do torcedor atleticano, nosso, para que a gente possa evoluir e ir para um novo caminho. Beijo grande no seu coração, fique com Deus, valeu, tchau e mais tarde tem live, hein? Antes do jogo, vou falar sobre isso. Tchau!